Pela manhã, a gente saindo de casa, encontrei algumas pessoas na rua segurando ramos, porque hoje é conhecido, dentro de uma parte da cristandade, o Domingo de Ramos. É o domingo anterior que Jesus ele entra dentro de Jerusalém pela Porta Dourada, e as crianças gritam, Hosana ao filho de Davi. Os religiosos ficaram muito irritados e aborrecidos. Havia dois times, eu vou dizer assim, dois partidos principais dentro do judaísmo, os fariseus e os saduceus. Eles tratavam o templo como um grande negócio. Jesus, no seu último discurso dentro do templo, ele fazia muito pouca visita ao templo, ele chuta para fora, ele quebra as bancas dos cambistas, ele expulsa os vendilhões do templo, que enriqueciam as custas da fé de um povo. Jesus, ele diz, a casa do meu pai será chamada casa de oração para todas as nações, e vocês estão construindo aqui um covil de ladrões. Então, as pessoas vinham adorar na Páscoa, e vinham de longe, da Etiópia, da região que é hoje a Arábia Saudita, da Jordânia, da Turquia, todos eles vinham da Grécia. Havia uma grande festa chamada Páscoa, e a lei determinava pagar o imposto do templo. E quando eles chegavam com as suas moedas, é mais ou menos a gente aqui tem R$1, e vai adorar com o dinheiro, o dólar, a libra você tinha que trocar, eles só aceitavam o dinheiro do templo. Então, os cambistas, eles de uma maneira muito sórdida, deixavam o câmbio sempre desfavorável ao povo da fé. Aquilo foi assim, a gota d'água para Jesus expulsar, naquele domingo, aqueles homens que lucravam com a fé daqueles que legitimamente, lealmente estavam adorando ao Senhor. Muito tempo antes, havia muita gente que adorava e muita gente que queria impedir a adoração. É sobre isso que eu vou falar, sobre pilares da adoração, para preparar o seu coração para a Páscoa. Eu quero me referir a um tempo em que Moisés e o faraó do Egito estavam disputando a liberdade da adoração. Arão levantou a vara, o cajado, e feriu as águas do Nilo na presença do faraó. O faraó viu isso, e dos seus conselheiros. E toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito, mas os magos, algumas versões que você vai ler, os feiticeiros, isso é Êxodo 7, a partir do verso 21, mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão. Essa palavra endurecer o coração, vai se repetir 11 vezes, daqui até o capítulo 12, do capítulo 7 ao capítulo 12. O coração do faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Pelo contrário, deu-lhes as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos às margens do rio, do Nilo, para encontrar água potável, pois da água do rio não podiam mais beber. Deus, ele quer libertar o seu povo para que celebre um culto, uma festa de adoração. A ideia
de culto com festa, ela foi apagada dentro do cristianismo que chegou no Brasil, uma ideia de que eu estou na presença de Deus, então eu fico com medo, eu não posso pular, eu não posso dançar, eu não posso me alegrar. Cuidado, porque Deus é mau. Uma mentira de que você não festeja com Deus. É um lugar assim, de tanta reverência, que você tem que tomar cuidado para também. Você pode no culto dos jovens, no culto dos adolescentes, no culto das crianças, mas no culto do adulto não. Cuidado, porque um raio pode vir do céu e destruir você. Essa ideia de um Deus mau, de um Deus punidor, vingativo, ela vem, na verdade a gente traz de um mergulho que o cristianismo sofreu durante 7 séculos. A Península Ibérica e nós, que tivemos a nossa fé inicialmente cristã, construída pelos portugueses, a fé portuguesa, ela foi contaminada por 7 anos do Islã. O Islã, ele dominou a Península Ibérica, por 7 anos não, por 7 séculos, por 700 anos, eles ouviram olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura. Cuidado, porque Deus vai te pegar na curva. Papai do céu está zangado. E a gente tem até medo de ser feliz. Esse cristianismo abalado pela maldade, pela crueldade, por um Deus vingativo, um Deus sombrio, um Deus machucador, um Deus punitivo, tirou de nós a alegria da gente celebrar, da gente adorar. Porque é com festa, Davi dança na presença do Senhor, a gente canta com as crianças. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Não, mas no culto eu não posso. Aqui, Deus está falando assim, eu vou acabar com isso. Eu vou trazer esse povo para a liberdade. Você vai ver que no capítulo 14, Miriam, a profetisa, irmã de Moisés, vai cantar e dançar numa grande festa. Roubaram da gente a arte. O diabo tem um negócio de roubar da gente o que Deus deu. Deus deu aquele arco colorido que nós chamamos de arco-íris. Aí teve um grupo que pegou o arco-íris para ele. Não, aqui existe um movimento, é um movimento que trata da sexualidade, esse arco-íris é nosso. Você não pode mais nem colocar uma cor colorida que diz, espera aí, você está se identificando com aquilo que Deus diz para você não se identificar? Ele rouba, ele tira, e aqui eles tinham sido roubados da maneira como adoravam. Então, o endurecimento do coração vai aparecer, e Deus fala assim, eu vou endurecer o coração do faraó, sou eu que vou endurecer. Aí você fala, peraí, Deus. Então o Senhor manipulou, como uma marionete, o coração daquele rei egípcio, aquele faraó. Ele não teve outra escolha, senão não se arrepender. Aí na minha cabeça, eu ficava pensando assim, o garoto, lendo a Bíblia, poxa Deus, qual a escolha que ele teve? Até que eu fui mergulhar nas Escrituras, e aí eu encontrei o que Deus quer dizer com endurecer, o que a Bíblia diz. A palavra cachar, ela vai aparecer como endurecer. Mas aqui, o endurecer é no sentido de uma posição firme. O Senhor lhe respondeu, Êxodo 7, dou-lhe a minha autoridade perante Faraó, o seu irmão Arão será seu porta-voz. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao Faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu quero que vocês celebrem. A Páscoa vai acontecer daqui a 5 capítulos. Eu, porém, farei o coração do Faraó resistir, no sentido de endurecer, embora eu tente convencer. Ele vai dizer, embora eu multiplique os sinais e maravilhas no Egito, ele não nos ouvirá. Presta atenção. Milagre não salva ninguém. Milagre não contribui para a fé. O milagre é uma interferência de Deus no nosso mundo natural? É.
Mas o fato de haver milagres não é garantia de que haverá conversões. Tem muita empolgação. Tem muita gente que vê milagre e se perde. Mas ele viu. Ou você acha que Judas não viu milagre? Ou você acha que Pedro não andou sobre as águas? Não viu a filha de Jairo ser ressuscitada? Mesmo assim ele negou Jesus 1, 2, 3 vezes. Mesmo assim Judas traiu Jesus por dinheiro. Jesus, ele fala para a cidade de Cafarnaum: vocês estão pensando que vão subir para o céu? Não vão não, vocês vão descer para o inferno. Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos sinais, os milagres que foram feitos aqui, eles teriam se arrependido há muito tempo. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas, você apedreja aqueles que eu envio. Quantas vezes eu quis, os sinais em Jerusalém foram absurdamente abundantes. Ali do lado de Jerusalém, uma semana antes, ou seja, 15 dias para a Páscoa, Lázaro estava morto há 4 dias. Ele ressuscita a uma palavra de Jesus. Mesmo assim, o incrédulo, ele não vai crer. É por isso que Jesus diz para as cidades chamadas de impenitentes, resistente, aqui a palavra é resistente. Cachar é o seguinte: eu digo que eu não quero crer. É por isso que Jesus diz: ai de ti, Betsaida, ai de ti, coraçãozinho, se lá longe, se em Tiro e Sidom fossem feitos sinais que foram feitos aqui, vocês teriam se arrependido, eles teriam, mas vocês não se arrependem. É por isso que o juízo é maior. É por isso que ele vai dizer, Sodoma e Gomorra, cidades horrorosamente pecadoras, terá menos rigor no dia do juízo do que vocês. Aqui ele está dizendo, apesar do milagre, cachar, o faraó vai continuar resistindo. Só que essa palavra, ela muda de figura. Até aqui, vão acontecer 5 chamadas pragas ou juízos da liberdade. A água vira sangue, as rãs tumultuam a vida dos egípcios, porque eles sobem na cama até do faraó. Você quer ver? Capítulo 8. E o Senhor atendeu a pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram juntadas em montões, e por isso a terra cheirava mal. Mas quando o faraó percebeu que houve o alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvido. Espera que eu vou tapar meu ouvido a Moisés e Arão, conforme o Senhor havia dito. Aqui acontece um endurecimento sobre aquela dureza chamada de teimosia. Eu sei que é Deus, mas mesmo sabendo que é Deus, mesmo sabendo que isso é incontrolável, porque vieram moscas, veio uma praga de úlceras, veio uma praga sobre o gado. Aqui a palavra é kebed, que significa teimosia insistente. Você acha que está ruim? Vai piorar. Porque aí chega o tempo em que isso tudo vira iniquidade, é o Shezak. Êxodo 9, estamos pulando um capítulo. Você vê como é que o coração dele vai ficando duro. Você comprou pão? Comeu o pão de ontem? Alguém comeu o pão de ontem hoje? Você vai lá, pega ele quentinho na padaria, fresco, pão está fresco. Aí você come, ele é tenro, ele é crocante. Aí ele passa por um processo que ele fica mole. Aí à noite, quando você vai comer, ele não está mole assim, meio borrachudo. Mas hoje, amanhã, o pão está duro. Ele vai está entendendo que ele vai endurecendo? Aqui é uma resistência com força. Eu não só estou resistindo, eu estou resistindo com força. Aqui o leite vai derramar.
Aqui ele vai longe demais. Assim Moisés deixou o faraó, saiu da cidade, ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram, a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo, os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração. Aqui a existência é iniquidade. Eu não me importo mais com Deus, eu faço do jeito que eu quiser. Aqui há uma briga entre o ser humano e o Criador, ele e seus conselheiros. O coração do faraó continuou endurecido, ele não deixou que israelitas saíssem como o Senhor tinha dito. Aqui, o coração, não é que Deus, é uma rebelião linear, mas que vai subindo, assim, é uma curva. Ele vai insistindo na desobediência, na dureza, na perspectiva que ele tem, de que ele pode suportar aquilo que Deus já determinou, e já disse, solta o meu povo, para o meu povo me adorar. Aqui, esse Shezak vai chegar num tempo em que todo mundo vai perceber, mas ele não vai perceber. Os conselheiros do faraó lhe disseram, deixe os homens irem adorar, prestar culto ao Senhor Deus dele. Não percebes que o Egito está arruinado? Aqui acabou tudo. Aqui tem uma versão que diz, o Egito está derrotado e de joelhos, na nova tradução da linguagem de hoje. De joelhos quando é que você ganha uma guerra? Quando é que você vence? Você está vendo guerra em Ucrânia e na Rússia? Você percebe que eles não querem mais? Porque as forças já se esgotaram. As peças de artilharia já estão exauridas, não tem mais combustível para os carros de combate. Não tem mais bomba para ser lançada. Você vai agora em Gaza, não tem mais foguete. Por quê? Acabou. Acabou. Mas aí eles ficam negociando uma tentativa de paz. Mas sabe quando a paz acontece? Quando um dos inimigos se dobra. Quando é que acabou a guerra no Pacífico, o final da guerra, da Segunda Grande Guerra? Quando duas bombas caíram atômicas em duas cidades, e o imperador Hirohito falou o seguinte, chega, eu vou me entregar, eu vou capitular, eu vou assinar a paz. Significa que o meu inimigo não quer mais lutar comigo. Aqui todo mundo está vendo que o faraó perdeu, mas o faraó não quer se entregar para Deus. A adoração é a festa da liberdade. Quando Deus entrega a liberdade, Ele vai falar para o homem lá no Éden, coma livremente. A liberdade não foi o americano. Você entra em Manhattan, pelo porto, tem lá a estátua da liberdade. Não foi ele que inventou. Somos um país livre. A liberdade foi dada por Deus para o homem. Aí vem Agostinho, que fala do livre-arbítrio, mas é um assunto para um outro domingo. Hoje o assunto é o princípio eterno. O que o faraó não conhece? Que tudo é de Deus. Do Senhor é a terra. De quem é? Dele. E tudo o que nela existe, o mundo e a gente que vive aqui, é do Senhor. Em Ageu capítulo 2, verso 8, Deus vai dizer, meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor. Olha como é que Deus se relaciona. A adoração, ela surge num contexto de entrega. Quando você vê Caim e Abel, filhos do primeiro casal, Adão e Eva, eles não pegam um violão, um microfone e vão tocar músicas para Deus. Não é isso. Eles não vão cantar louvores. Eles não se reúnem numa praça. A adoração é uma entrega. Um entrega da primeira parte das primícias do seu rebanho. O outro entrega, ao cabo de dia, dos frutos da produção da terra. Abraão, quando ele adora a Deus, ele leva o filho dele. Se você pegar Gênesis 22, a partir do verso 3, ele vai dizer o seguinte, subiremos para adorar.
E ele não sobe junto com o pastor, com o profeta, com o apóstolo, com o homem, com uma estola sacerdotal. Ele sobe com o filho. E a oferta era o próprio filho. A oferta era o próprio filho. Adoração tem a ver com sacrifício. Adoração tem a ver com aquilo que eu entrego para Deus. Quando você fala sobre adoração, adoração é reconhecimento de soberania. Jacó, ele é um filho de Isaac, neto de Abraão, e ele é um sujeito que ele conta com uma bênção que tinha sido lançada sobre ele há muito tempo. Muito antes, nós cantamos aqui que a bênção se derrame. Essa bênção estava sobre ele. Jacó é a mesma pessoa que chama Israel. Deus troca a identidade dele. Tem coisas que Deus tem que arrancar da gente, senão a gente não cresce. Você cresce pensando que você não presta, que você não é ninguém, porque teu pai, ele promoveu na tua vida, a tua mãe incentivou você a não crescer. Você não vai ser ninguém, de você só podia vir isso mesmo. Existe um ensinamento que a gente tem que se libertar. Quando você descobre que aquilo que quem estava diante de você, que era autoridade, era, entre aspas, uma falsa profecia. Quem disse que você não vai ser feliz? Quem disse que você não vai andar em liberdade? Quem disse que você não vai crer em liberdade? Quem disse que você não vai ser perdoado e não vai perdoar em liberdade? Quando você descobre que a sua identidade não é aquela, aí você vence. Foi ali quando Jacó ganhou um novo nome de Deus. Teu nome é Israel. Só que antes disso, ele vivia correndo atrás da bênção. Aí ele aproveita o momento de fraqueza do irmão, que estava com fome, e entrega para ele. Ele faz um grande negócio: eu te dou um prato de comida e você me dá a porção dobrada, o teu direito de primogenitura. O irmão cai nessa conversa. É interessante, quando a gente cuida das pessoas. Quer ver um negócio que é a afetividade mata as pessoas? A moça quer ser feliz. Ela encontra um cara. Esse cara seduz com palavras, com gestos, com uma vida que ela está sempre sonhando. Meu Deus, é o príncipe que eu estava esperando. Só que à medida com que ele conquista o coração dela, ele começa, de uma maneira muito inteligente, a sabotar esse amor. E aquela mulher que foi cortejada, ela foi amada, ela recebeu promessas que ela sempre sonhou. Ela fala: por que ele não está me amando mais? Ele já subtraiu, ele já tirou o pé do acelerador. Ele começa a entregar cada vez menos. Pior do que isso, ele começa a ser cruel, ele começa a ser mau. Aí o que ela pensa? Eu estou falhando na afetividade. Então ela entrega mais afetividade, e o homem cada vez menos respeito, cada vez menos amor. E ele cria um estado de dependência, que na cabeça dela, ela está achando que o problema é dela. Mas na verdade é a maldade. Olha para mim, o diabo faz igualzinho. E ele quer pegar para ele uma adoração que só deve ser enviada para Deus. Jacó estava nessa conversa. Ele corre atrás da bênção. Pensa um homem que se esforçou. Olha para mim, 20 anos da vida de Jacó, correndo atrás da bênção. Correndo atrás da bênção, correndo, até que chega uma hora que vira uma chave. Aí ele fala: então Jacó fez um voto. Um voto é uma oferta com uma promessa que não pode ser desligada. É um contrato que é assinado, que não pode ser quebrado. É uma oferta com pacto. Jacó, prepara Eclesiastes 5:5.
Eclesiastes capítulo 5, 5, mas eu vou terminar aqui. Fiz um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus. E esta pedra que hoje eu coloquei como uma coluna, servirá de santuário de Deus. De tudo que me deres, certamente te darei a 10ª parte. Eu disse, aqui em Gênesis 28, ele se cansou de correr atrás da bênção. Ele se cansou de esforçar. O que é um voto? Ele coloca uma pedra, tem um rio, na Jordânia chamado Quirete. Ele, na verdade, é um braço do Jordão. Só que é um rio que ele some. Ele fica 3, 4 meses cheio. Gente, é um filetinho de água. É um rio, não sei como é que ele chama de val. O val de Jaboque é ali do lado. Ele pega uma pedra porque ele tem que passar por aquele vale, para ele se lembrar. Eu estou indo para Padan, eu estou saindo aqui da casa do meu pai, e vou lá para um outro país, para uma terra distante. Eu estou lá indo para onde? Sabe para onde? Aonde Judas perdeu as botas, eu estou indo para lá. Bem para lá do fim do mundo, como diz a canção, do fim do mundo. Bem para lá do fim do mundo, ele está lá. Só que quando ele voltar, ele vai ver a pedra e falar assim, opa, eu tenho voto. Eclesiastes 5, 5. O voto, é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. É Deus que está falando. Existem 4 tipos de adoração com a oferta, que é o sacrifício que vai além do dízimo. O dízimo que não é meu, ele é do Senhor. O dízimo é a 10ª parte daquilo que vem no meu bolso. E tem gente achando que vai enrolar Deus. Os fariseus, eles falam assim, é lícito pagar imposto para César? Aí Jesus, me dá a moeda aí. Qual o desenho dessa moeda aqui? Quem está nessa, é o rei. Olha, dá para César o que é de César e dá para Deus o que é de Deus. A pessoa que quer enrolar, ele quer enrolar todo mundo. Ele quer enrolar o governo com a bênção de Deus. Ele está me roubando, eu vou roubar também. Eu vou fazer um gatunete. Porque é o seguinte, o meu vizinho também está fazendo. A gente pensa que isso não traz uma resposta espiritual. Em Malaquias, capítulo 3, pode botar, capítulo 8, bota logo Malaquias 3, 9. Diz assim, com maldição sois amaldiçoados. Estão debaixo de grande maldição. Por quê? Porque a nação está achando que está roubando a Deus, e Deus não está vendo. Nós não fomos treinados para adorar. A gente não sabe, tem que ser aprendido. Um dos papéis sacerdotais é mostrar como o povo se relaciona com Deus. É um dos papéis. Você repara, não, eu já aprendi na escola, não aprendeu. Quer ver uma coisa aqui? Quem aqui aprendeu da escola a abrir uma conta no banco? Levanta a mão. Quem aprendeu na escola aqui? Não, estou falando sério com você. Quem aprendeu na escola aqui? Eu me lembro que eu aprendia a fazer cheque. Os garotos não sabem o que é isso. Não, mas jovem não sabe. O cheque era um papel que você botava uma assinatura, e ia lá e eu entregava para você, o caixa conferia a minha assinatura, é dele mesmo, e te entregava aquele valor, se tivesse. A gente não, o governo quer que você fique pobre. Você não está entendendo isso ainda? Você não entendeu, ele não te ensina isso. A Bíblia ensina. A Bíblia ensina você a ter abundância. Não é para você pode ficar milionário à vontade, mas a Bíblia fala sobre fartura. A Bíblia fala sobre primícia que traz abundância. O pastor Eduardo acabou de pregar para a gente aqui. Eu quase subi e fiz um apelo. 1 Reis 17. Ela diz, eu não tenho nada. Mas ela tem. Tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Ó, primícia, primeiro para mim. Ô, multimídia, Provérbios 3, 8 e 9. Você já deve ter mostrado outro texto. Tem que ser rápido. Provérbios 3, 9. Honre o Senhor com seus recursos e a primícia das suas colheitas. Aqui tem a versão, a arque,
Arque não, a corrigida fiel. Tem a corrigida fiel aí? A CF? Com a primeira parte dos seus ganhos. Significa que adoração é colocar Deus em primeiro lugar. Adoração, ela não funciona. Tem uma maneira errada da gente pensar que é adoração. Você quer ver que tem uma maneira errada? Olha aqui, pode passar para mim aqui, que travou? Quando você quer tempo para essas coisas, Senhor Deus. Incompreensões bíblicas. Número 1. A gente pensa que adorar é uma obrigação. Fui no domingo, cumpri a minha obrigação. Eu falava isso quando era garoto, porque eu aprendi minha mãe a fazer. Domingo é obrigatório. Então você começa a fazer um acordo com Deus, tipo, eu estou te dando, você tem que me dar. O nome disso, além de erro, é barganha. Eu te dou 100, aí o Senhor me dá 2.000. Eu te entrego um trabalho bem feito, aí o Senhor me dá uma recompensa generosa. Não é nada disso. Adoração não é isso aqui. Adoração não é para aliviar a consciência. Lembra a história do pão duro? Hein? Do pão de ontem? Meu filho está aqui, minha filha está aqui. Pai, estou com fome. E tem um negócio que eu sou especialista em fazer. Chama-se pão na chapa. Faz pão na chapa? Pão na chapa. Mamãe tinha um negócio assim, era uma chapinha quadrada que fazia assim, ó. Alguém lembra disso? Tem ainda? Tem. Como é que chama? Tostex. Tem até nome, eu não sabia. É o tostador. Aí você aprende a fazer, joga a manteiga na panela, faz o pão ali mesmo. Pai, estou com fome. Você pede para a mãe tem sempre uma delícia. Faz uma macarronada. Espera aí que eu vou preparar uma lasanha. O pai é povo, pão com ovo. E eu cansei de fazer pão com ovo. E eu dava o pão com ovo para o meu filho. Aí eu falava assim, dá um pedaço para o pai. Ele falava assim, não, é meu. Dá só um pedacinho para o pai. Ele dizia, não, é meu, não vou te dar. E na cabeça do meu filho, é algo que fica na minha cabeça e fica na tua cabeça. Porque do Senhor é a terra e tudo que nela há. E a gente é doido para dizer para Deus que não vai dar um pedaço de pão para Ele. O que ele não entende é que eu trabalhei, eu fui na padaria, eu comprei o pão, eu fiz o pão, eu fiz o ovo, eu que entreguei para ele. Não, pedaço, não. É quando a gente não quer devolver aquilo que é de Deus. Ele nem imaginava, hoje ele sabe disso porque ele é pai, que eu podia fazer chover pão sobre ele. Quanto você quer? 5 pães, 10 pães, toma, e toma mais, e toma mais. Eu estou pegando isso para a gente saber que a gente faz isso com Deus. A gente não pode adorar porque a gente se sente culpado pelo pecado. A gente não pode adorar, gente, que a gente tem medo de Deus, ou que tem medo do devorador. E, meu Deus, se eu não entregar, o demônio devorador, ele vai vir logo com mais 3, o cortador, o migrador e o destruidor, vão vir tudo, vão arrasar a colheita. Isso tudo são maneiras erradas da gente adorar. A adoração, gente, tem pilares. Número 1, proporcionalidade. É uma parte daquilo que eu ganho e é a mesma parte daquilo que... Não é a mesma coisa. Quem ganha mais... Na hora da entrega, o dízimo, a 10ª parte, sabe um pedaço do pão? Dá um pedaço de pão para mim, para o pai. Tem gente que ganha mais, aí tem a aparência de que está entregando mais. Mas Deus se surpreende com gente que tem menos e entrega mais, como a viúva pobre de Marcos capítulo 14, de Marcos capítulo 12, como a mulher que derrama o perfume, aí sim de Marcos 14. Número 2, existe um princípio da generosidade. Ser generoso é entregar a Deus
é devolver a Deus, é participar sem nenhuma avareza. Então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Essa igreja aqui era uma igreja que estava vivendo uma luta financeira, porque aquela região de Corinto era uma região que tinha sido empobrecida. A região da Macedônia, eles eram muito pobres, mas é a igreja que levanta a maior oferta para Jerusalém, que estava mais pobre ainda. Número 3, regularidade. Em 1 Coríntios capítulo 16, é a carta antes da segunda. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não precise falar. Número 4, gratidão. A certeza de que aquilo que eu entrego, Deus me deu primeiro. Eu estive pregando em Maringá, final do ano passado. E aí, dentro daquele culto, a Assembleia de Deus é diferente da gente em algumas partes da liturgia. Tem aquele irmão que tem sempre, pastor, eu quero uma oportunidade. Aí tem uma irmãzinha, a diaconisa, que fica anotando, um presbítero, né? Fica anotando agora, pastor, agora é a oportunidade do irmão fulano. Aí o irmão vem com gratidão e ele canta. Ele dá um testemunho, ele abre a Bíblia, eu quero dar um testemunho. Eu estava doente, Deus me curou. E ele canta no culto. Então tem aqui aquelas 9, 10 oportunidades antes do pastor pregar. É um negócio doido. E tinha um irmão que todo louvor ele ficava em pé. Eu vi que ele tinha um defeito no braço. Ele tinha alguma coisa no braço e ele usava uma luva. Aí ele pensa o homem que dava glória a Deus, fala a Deus, fala, tudo que eu falava, ele fala a Deus, tudo que ele levantava, é isso mesmo, pastor, é isso mesmo, continua falando. Gente, eu tomava até um susto assim. Aí no final ele veio falar comigo, pastor, eu estava tão desviado, eu andava em tudo que era biqueira, eu conhecia Deus, minha mãe falava de Deus para mim, meus filhos na igreja, eu tão louco, sofri eu tive que perder tudo para ser grato a Deus. Hoje, eu não louvo a Deus, se tiver canção, todo mundo pode sentar, mas eu fico em pé. Por causa de Neemias 8, é a gratidão de um coração que restaurou. A gratidão significa, primeiro, Deus. E por último, alegria. Não por obrigação, não é constrangimento, é alegria. Deus ama a quem dá com alegria. Os textos bíblicos que falam disso, falam de uma alegria, não é que eu vou ficar com menos. Dia 5, eu vou encerrar aqui. Dia 5 do mês que vem, hoje dia 13 de abril. Dia 5, nós começamos um projeto de expansão aqui. A gente está entendendo que Deus está dando um crescimento e a gente precisa também dar conforto. Quando vocês saírem aqui, se você sair do culto e virar à esquerda, você vai ver um terreno ali. Aquele terreno a gente está querendo alugar. Mas isso não é decisão minha. Eu vou comunicar à diretoria, se a diretoria que vocês elegeram disser ok, aí eu levo para o conselho de administração. Se o conselho disser, nós temos recurso, que a gente não guarda dinheiro, a igreja Batista Bom Retiro não fica entesourando. Não tem, o que tem a gente devolve. A irmã Sunamita, não sei se ela está aqui, a diaconisa está aqui? Está ali, não? Fomos na terça ou quarta-feira, ou quinta-feira, não lembro. Nós fomos na ação social. Eu falei, irmã, cadê as cestas básicas? Ela falou, pastor, acabou. Vieram aqui não sei quantas famílias, de latinos, de pobres, na sexta-feira, foi terça-feira. Fui com o pastor Joãozinho, foi quinta-feira? E com o pastor Marcos, estou perdido. Aí perguntei, cadê? Acabou.
A gente não fica guardando estoque, a gente dá tudo. Isso aqui vai para o cachimba, isso aqui vai para o ganchinho. São ações sociais que você faz. Sabe quem colocou ar-condicionado aqui? Não foi anjo não, foi você. Sabe quem foi que construiu aquele ministério infantil, que é um sonho? Tudo, tem um monte de pastor que vem aqui, quero ver teu ministério infantil. Eu falei, meu? O que é meu está lá no céu. Deus está preparando uma casa para mim. Sabe quem investiu naquilo? Você. Ou quem veio antes de você. Está vendo essa cadeira fofinha aí que você está sentado? Nós fizemos há 2 anos a campanha Cadeira Cativa. Não é confortável? Porque a cadeira era dura. Sabe aquela cadeira branca do churrasco da firma? Que aquele irmão que é mais fortinho, você fica com medo dele sentar e ela quebrar. Você já viu isso, não viu? Era assim. Aí o irmão que chegava assim, tem uns irmãos mais altos, tem um irmão aqui que é zagueiro, tem outro que é o trombador. Irmão, botar só mais uma cadeira? Ele, não, você precisa. Deus está me revelando que precisa. E aí tudo que a gente faz por causa da fidelidade. Tudo que a gente faz com alegria de servir ao Senhor. Dia 5 de maio, nós vamos começar uma nova obra aqui para você. E aquele terreno lá, a gente está orando há tanto tempo. Pergunta para os pastores assim, vocês oram por aí? A gente ora de joelhos. Por quê? Porque se você chega aqui mais tarde, me atrasei 5 minutos, você vai botar o carro lá na China. Quem já botou o carro na China? Levanta a mão. Está vendo? Já botou. Aonde botou? Lá onde, enfim, para lá do fim do mundo. E aí tem dia que chove. Já pensou quando chove? Então a gente vai tentar, a gente vai fazer uma assembleia, depois de passar, e vamos perguntar para a igreja, podemos alugar? A igreja vai falar assim, pode ou não pode? Assim, Igreja Batista, quem decide é a assembleia, não é o pastor Lobo. Você tem que aprender isso. Quem vai resolver é nós. Nós é ótimo, né? Parece o irmão, cadê o irmão? Ia falar o nome de um time de futebol. O senhor botou uma língua, um anjo na minha língua, né? Fidelidade, generosidade, proporcionalidade, regularidade. Deus entrega para a gente todo mês, a gente devolve todo mês. Deus é generoso com a gente todo mês, a gente sacrifica todo mês. Não fique de fora. Antes de encerrar, eu vou pedir para passar um vídeo. Quem estava aqui semana passada? Levanta a mão. Estava aqui. A metade não estava. Abaixa. Pode passar o vídeo, por favor. Buscar a Deus de todo o coração, viver em santidade, em obediência, atraem a bênção do Senhor, que também traz consigo a multiplicação. É isso que a gente experimenta. E é isso que nós estamos sonhando. Um lugar onde todos possam adorar a Deus. Arquitetura, engenharia, misturada com fé, vai levar a gente a um novo espaço que vai abençoar todas as nossas famílias. Vem comigo que eu vou te mostrar. Nós vamos ampliar a praça de comunhão e encontro de nossa igreja num espaço maravilhoso, protegido do sol, da chuva, do frio e do calor. Todos vão se alegrar, todos vão viver um tempo de adoração ao nosso Deus, e ninguém mais vai querer sair desse lugar, aonde o Espírito de Deus vai descer sobre toda a nossa igreja. A expansão do reino de Deus nos leva a cumprir uma das ordenanças, que é a festa das águas. O batismo é uma confissão externa daquilo que acontece dentro da gente. E hoje nós podemos sonhar com um batistério que vai introduzir tanta gente no reino dos céus como esse aqui. O nosso batistério poderá ficar assim, para celebrar uma grande festa das águas, que vai dar início a uma nova jornada de todos aqueles que nasceram de novo em Cristo. Todas as celebrações de adoração a Deus são repletas de fartura. Quero que você imagine esse lugar como um espaço gourmet que vai abençoar toda a sua família. É num lugar como esse que você vai poder sentar à mesa, compartilhar o pão
e desfrutar do melhor que Deus tem, das delícias para a sua vida e para toda a igreja. Olhando aqui de baixo, você está vendo um novo espaço que nasce em Bom Retiro. Tudo isso aqui vai sair para dar lugar a um novo lugar para o meu filho, para o seu filho, para os nossos netos e para a próxima geração. Além da ampliação do templo, de novas portas de acesso, da expansão da praça de comunhão, haverá um parque especial para o seu filho. Vai ser um local dedicado aos pequeninos, para que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, sempre com alegria. Por trás dessa placa branca, há um espaço que você não conhece. É aqui que nós projetamos e sonhamos com espaço de maternidade, uma sala de amamentação, uma sala de primeiros socorros e atendimento e também um espaço para os nossos voluntários, onde eles vão servir no culto. Esse lugar, ele se expande para atender toda Bom Retiro. Tudo isso é para a glória de Deus, um novo acesso ao berçário, uma nova sala para que as mamães lactantes cuidem dos seus bebês, um espaço para receber aqueles que são voluntários e que trabalham para a glória de Deus, adorando com o seu serviço, uma sala de primeiros socorros, um acesso ao Ministério Infantil, que vai alegrar a toda a nossa família. Nós temos muito mais, estamos sonhando muito mais. Nós vamos ampliar, porque o reino de Deus é grande, porque o reino de Deus cresce, porque novas vidas vão se somar e vão multiplicar dentro de Bom Retiro. E Bom Retiro tem que estar pronta para cuidar de tanta gente que está chegando, de tanta gente que vai abençoar e vai ser abençoada, tanta gente que vai cuidar e vai ser cuidada. Esse sonho dá início a um novo tempo que Deus te desafia com fé, fidelidade e unidade. Uma campanha chamada Eu Amo a Minha Igreja, que vai celebrar 45 anos do amor de Deus na cidade de Curitiba. Você que é membro, você que nos segue, você que é abençoado e você que quer abençoar, está convidado para caminhar em fé por um novo tempo na nossa igreja. Não resista. Existem realmente pilares que sustentam a adoração. A resistência espiritual, como o faraó resistiu, não pôde impedir o avanço do reino. A campanha Eu Amo a Minha Igreja, estão vendo aqui os irmãos com a camiseta que nós lançamos semana passada e colocamos alguns pontos que são pontos de conexão com aquilo que a gente está vivendo e vai viver, é para todo mundo. A campanha é Seja Fiel. Não faça ouvido de mercador. Não finja que não é com você. Não diga assim, Deus não falou comigo. Deus falou com você. Deus falou com você. Agora, se Deus não falou com você, nada. Você veio aqui, entrou e falou assim, não ouvi a voz de Deus. Eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar para que o que está empedrado aí, o que está concretado, seja quebrado. Deus, Ele quer que a gente se relacione com Ele. E a adoração é o meio pela qual a gente tem relacionamento com Ele. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Quero chamar o louvor aqui. Pastor Samuel quer fazer um vídeo aqui. Feche teus olhos. Quantos aqui querem ser adoradores? Levante sua mão. Eu quero ser, Deus abençoe. Quantos querem restaurar o altar da adoração? Levante sua mão, diga eu quero. Quantos de vocês querem ser fiéis? Diga eu quero. Mostre isso para sua casa. Você que é pai, você é o exemplo que teus filhos, tuas filhas vão seguir. É você. Se tem alguma coisa na sua vida que tem que ser consertado, conserte agora. Porque seus filhos estão vendo isso. Eles vão acabar ficando iguais a você. É esse espelho que a gente vê.
Se você for uma mulher de Deus, as tuas filhas, os teus netos também serão. Se você for um homem que adora, não se preocupe. Abraão adorou ao Senhor, Isaac, o filho dele também adorou ao Senhor. Jacó, Israel, o filho dele também adorou. As 12 tribos continuam adorando, os 12 filhos. A fé chegou até mim, chegou até você. A gente está construindo um lugar de adoração, amém? Se você quer entregar a sua vida ao Senhor, fique no seu lugar, só levante sua mão, diga eu quero. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe vocês que recebem Jesus como Senhor e Salvador. Se você está afastado, desviado, enfraquecido, adoecido, levante sua mão. Queremos orar. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Pode abaixar a sua mão. Pai querido, a tua voz ela é tão clara. Tua voz chega filtrada pelo teu amor. Tanta simplicidade que o Senhor usa com exemplos, com a tua palavra. Assim a gente não pode sair daqui dizendo para a gente mesmo, para os outros, que não foi o Senhor que falou. O teu Espírito ministrou a todas as vidas aqui. As interrupções foram retiradas e nós ouvimos com clareza sobre fidelidade, generosidade, sobre repartir o pão, sobre a gente adorar o Senhor com alegria, com gratidão. O Senhor falou sobre proporcionalidade, mas o Senhor também falou sobre não resistir. Nós retiramos, desativamos as resistências, as incredulidades, as obstinações, os medos, e nós colocamos a nossa vida como adoradores diante do Senhor. Recebe como cheiro suave, como sacrifício queimado, cheio de perfume, que sobe às tuas narinas. Recebe a vida das pessoas que se consagram ao Senhor, que voltam para o Senhor, que se arrependem hoje e vão continuar caminhando com a tua igreja para glorificar o teu nome. Eu os abençoo assim, em nome de Jesus. Você pode dar um amém? Dá um amém, aleluia. Você pode abraçar quem está perto de você.